Uma jovem humilde aceita um contrato de casamento com um milionário impiedoso para salvar o que resta de sua família, o que ela não achava. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O aroma de ervas medicinais preenchia a pequena casa de madeira em Poços de Caldas. Luísa Oliveira misturava chás enquanto observava sua avó dormir no quarto ao lado. As rugas no rosto de Dona Benedita haviam se aprofundado nos últimos meses, marcadas pelo sofrimento silencioso que a doença impunha. Aos 23 anos, Luísa dividia seu tempo entre os estudos de enfermagem, o estágio no único hospital da cidade e os cuidados com a avó que a criara desde que sua mãe desaparecera. "Seu chá, avó", sussurrou, ajudando a senhora a se sentar na cama. "Não é tão amargo hoje." "Você sempre diz isso, minha filha", sorriu Dona Benedita com dificuldade. "Mas o amargor é só um lembrete da cura." O telefone de Luísa vibrou no bolso do jaleco. Era o Dr. Macedo, seu supervisor no hospital municipal. "Luísa, preciso falar com você urgentemente sobre o caso da sua avó. Pode vir ao meu consultório ao meio-dia?" O coração dela acelerou. Após deixar a avó aos cuidados da vizinha, correu pelas ruas de paralelepípedos da charmosa cidade mineira, quase derrubando as cestas de flores que decoravam a praça central. No consultório, o médico de cabelos grisalhos ajeitou os óculos antes de falar. "Existe um tratamento experimental que pode ajudar sua avó. Os resultados são promissores, mas..." "Quanto custa?" interrompeu Luísa, conhecendo bem aquele mas. $3.800 por mês durante 6 meses. O mundo pareceu girar sob seus pés. Com um salário de estagiária de 950, era matematicamente impossível. Naquela mesma tarde, enquanto organizava prontuários no hospital, Luísa foi chamada à recepção. Um homem de terno impecável a aguardava, segurando um envelope com o timbre dourado de uma das maiores empresas de saúde do país. "Senhorita Oliveira, meu nome é Antônio, assistente pessoal do Sr. Henrique Mendonça. Ele gostaria de encontrá-la hoje às 19 horas no Grande Hotel." "Henrique Mendonça? O bilionário da Mendonça Health Holdings? Deve haver algum engano." "Não há engano. É sobre um assunto de interesse mútuo." O Grande Hotel era um edifício histórico que contrastava com a simplicidade do restante da cidade. No salão privativo, Luísa encontrou um homem alto, de aproximadamente 35 anos, olhos verdes penetrantes e uma postura que exalava poder. Henrique Mendonça a observou por alguns segundos, antes de gesticular para que sentasse. "Senhorita Oliveira, li o prontuário da sua avó. Infelizmente, nosso sistema de saúde falha justamente com quem mais precisa." "Como você tem acesso a isso? É confidencial", protestou Luísa. "Sou dono de 60% dos hospitais privados do país e tenho acordos com os municípios. Nada no setor de saúde me é inacessível." Seus olhos não demonstravam emoção. "Tenho uma proposta para você." Ele deslizou um contrato sobre a mesa. "Um casamento, você e eu, pelo período de 1 ano. Isso é algum tipo de piada?" "Longe disso. Meu avô deixou uma cláusula em seu testamento. Só posso assumir a presidência do conselho se estiver casado antes dos 36 anos, que completo em 3 semanas. Uma tradição familiar antiquada, mas juridicamente válida." Luísa folheou o documento, atordoada. "Será apenas um acordo formal, sem intimidades. Você manterá aparências em eventos sociais. Em troca, receberá 300 mil reais ao final do contrato, mais do que suficiente para o tratamento da sua avó." Henrique observou a luta interna estampada no rosto dela, um conflito entre princípios e necessidade. "Por que eu? Procuro alguém discreto, inteligente e sem conexões que possam levantar suspeitas sobre a natureza do nosso acordo." "Você quer dizer alguém desesperado o suficiente?" rebateu Luísa. Henrique não respondeu, apenas verificou o relógio de pulso. "Você tem até amanhã para decidir. Meu assistente estará na Praça Central ao meio-dia. Se aceitar, traga o contrato assinado." Naquela noite, sentada ao lado da cama da avó, Luísa encarou o contrato. Dona Benedita respirava com dificuldade enquanto dormia.
O som entrecortado era como um metrônomo marcando o tempo que se esgotava. As opções eram claras: seus princípios ou a vida da avó. O cartório municipal nunca testemunhara um casamento tão austero. Luísa usava um vestido simples, comprado na liquidação da loja do centro. Henrique, em seu terno italiano, parecia deslocado naquele ambiente modesto. Não houve sorrisos, nem arroz, nem festa. Apenas documentos, assinaturas e um breve aperto de mãos. O primeiro pagamento para o tratamento de Dona Benedita já havia sido depositado naquela manhã. O motorista virá buscar suas coisas amanhã, disse Henrique enquanto deixavam o cartório. A enfermeira que contratei para sua avó chegará às 8 horas. Luísa assentiu, ainda processando a realidade de sua nova vida. Havia informado à faculdade que trancaria temporariamente o curso de enfermagem por motivos pessoais. No hospital, pediu licença não remunerada. A mansão dos Mendonça ficava nos arredores de Poços de Caldas, isolada no alto de uma colina que oferecia vista para toda a cidade. Era um palacete em estilo colonial, com jardins exuberantes e uma imponente entrada de mármore. Luísa sentiu-se diminuta ao passar pelos portões de ferro forjado. Seu quarto fica na ala leste, explicou Antônio, conduzindo-a pelos corredores decorados com obras de arte. O Sr. Henrique ocupa a ala norte. Vocês compartilharão espaços comuns apenas durante eventos sociais. No jantar daquela noite, Luísa conheceu Helena Mendonça, a matriarca da família. Uma mulher elegante na casa dos 60 anos, com cabelos perfeitamente tingidos e um olhar que parecia avaliar constantemente. Então você é a escolhida, comentou Helena, examinando Luísa dos pés à cabeça. Interessante estratégia, Henrique. Não comece, mãe, respondeu ele secamente. Só estou tentando entender por que, entre tantas opções, você escolheu uma enfermeira do interior. Luísa engoliu o insulto junto com um gole de vinho. Talvez porque eu tenha princípios, senhora Helena, ainda que alguns estejam temporariamente suspensos. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa com a resposta, enquanto Henrique tentava disfarçar um sorriso. Nas semanas seguintes, Luísa foi treinada para se comportar nos círculos sociais. Aprendeu a usar talheres específicos para cada prato, a pronunciar nomes de vinícolas francesas, a sorrir educadamente para pessoas que desprezava. Cada evento era um teste de resistência. Vocês formam um casal tão incomum, comentou uma socialite durante uma gala beneficente. Como se conheceram? No hospital, respondeu Henrique prontamente segurando a mão de Luísa. Ela salvou minha vida. Exagero dele, complementou Luísa, improvisando. Só estava no lugar certo, na hora certa. Aos poucos, a convivência forçada criou uma rotina. Às vezes, Henrique voltava tarde do trabalho e encontrava Luísa na biblioteca, estudando para manter-se atualizada em seus conhecimentos de enfermagem. Sem perceberem, começaram a compartilhar chás noturnos e conversas sobre livros, política, sonhos antigos. Por que medicinas? E perguntou ele certa noite. Enfermagem, corrigiu ela. Há uma diferença fundamental. Desculpe, por que enfermagem? Quando tinha 12 anos, minha avó quebrou o braço. No hospital, enquanto os médicos passavam apressados, foi uma enfermeira quem realmente aliviou nossa dor. Ela não apenas cuidou do físico, mas acalmou nossas almas. Henrique observou-a com um novo interesse. E você? Por que se esconde atrás desse império? A pergunta o pegou desprevenido. Não me escondo. Construí algo que ninguém pode tirar de mim. Isso não respondeu minha pergunta. Naquela noite, pela primeira vez, Henrique contou sobre seu pai, que havia adoecido quando ele tinha apenas 8 anos. Como assistira impotente ao definhar de um homem forte, transformado pela doença. Como sua mãe, Helena, substituíra o luto pelo trabalho incessante, deixando-o sozinho com suas próprias cicatrizes emocionais. A dinâmica entre eles mudou sutilmente após aquela conversa. Henrique começou a levar Luísa em suas visitas a hospitais da rede, valorizando sua perspectiva como profissional de saúde. Ela o ajudou a identificar problemas que executivos em escritórios jamais notariam. Um domingo, o telefone tocou durante o café da manhã. Dona Benedita havia sido internada com uma crise respiratória.
Sem pensar duas vezes, Henrique ordenou que preparassem o helicóptero da empresa. Não precisamos de tanto, protestou Luísa, já pegando sua bolsa. Precisamos sim, respondeu ele, segurando suas mãos trêmulas. Estarei com você. No hospital, Luísa observou como Henrique organizou tudo com eficiência, trazendo especialistas, garantindo o melhor quarto. Mas o que realmente a surpreendeu foi vê-lo sentado ao lado de Dona Benedita, ouvindo com genuíno interesse as histórias que a idosa contava sobre a neta. Ela sempre foi determinada, sorriu a senhora, olhando com carinho para Luísa. Desde pequena, quando decide algo, não há força no mundo que a detenha. Quando Dona Benedita adormeceu, Henrique encontrou Luísa no corredor, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Obrigada, disse ela, encostando a cabeça em seu peito sem perceber. Ele hesitou por um momento antes de abraçá-la. A tontura começou durante um almoço beneficente. Luísa precisou se apoiar na mesa, enquanto o salão parecia girar ao seu redor. Nos dias seguintes, a náusea persistiu, acompanhada de uma sensibilidade incomum a odores. Como estudante de enfermagem, ela reconheceu os sinais, mas relutou em aceitar a possibilidade. Após 3 testes de farmácia e um exame de sangue, a confirmação: Luísa estava grávida. O contrato, cuidadosamente elaborado em suas cláusulas, não previa aquela situação. Não deveria haver intimidade, mas houve. Numa noite, após um jantar na embaixada, quando o vinho dissolveu as barreiras que ambos construíram. Uma única noite que agora gerava uma nova vida. Precisamos conversar, disse ela, entrando no escritório de Henrique sem anunciar. Ele levantou os olhos dos documentos que analisava, surpreso com a interrupção. Raramente era incomodado ali, seu santuário de trabalho. O que aconteceu? Luísa colocou o resultado do exame sobre a mesa. Observou como os olhos dele percorreram o papel, como sua expressão mudou de confusão para choque e, finalmente, para algo que ela não conseguiu identificar. Medo, talvez? Tem certeza? Perguntou ele, a voz baixa. 3 semanas. O médico confirmou esta manhã. Henrique levantou-se, passou as mãos pelos cabelos e caminhou até a janela. Permaneceu em silêncio por tanto tempo que Luísa pensou que ele havia se esquecido de sua presença. Isso complica tudo, disse finalmente. Complica seu acordo, seu testamento, sua vida perfeitamente planejada. A voz dela tremia. E quanto a mim, Henrique, acha que planejei isso? Ele virou-se, os olhos verdes mais escuros que o normal. Não disse isso. Apenas preciso de tempo para processar. Nos dias seguintes, Henrique tornou-se mais distante, mergulhando no trabalho. Luísa notou como ele evitava tocá-la, como raramente mantinha contato visual. Foi Helena quem, surpreendentemente, ofereceu explicações. Meu filho tem pavor de perder as pessoas que ama, revelou a matriarca durante um chá no jardim. O pai dele, Bruno, definhava a cada dia. Henrique assistiu a tudo, entende? Depois, fui eu quem se afastou, incapaz de lidar com minha própria dor. Mas isso não justifica... Não estou justificando, estou explicando. Ele construiu um império para preencher o vazio. Mas impérios não abraçam você à noite. Na 6ª semana de gravidez, Luísa sofreu um sangramento leve. Nada grave, garantiu o médico, mas recomendou repouso. Foi então que viu outra face de Henrique. Ele cancelou todas as reuniões, trouxe especialistas à mansão e passou a dormir no sofá do quarto dela, acordando várias vezes para verificar se estava bem. Não precisa fazer isso, murmurou ela uma noite, encontrando-o desperto. Preciso sim, respondeu ele segurando sua mão. Mais do que você imagina. Algo estava mudando entre eles, algo que nenhum contrato poderia prever ou regular. Henrique começou a acompanhá-la nas consultas pré-natais, fascinado com cada detalhe do desenvolvimento do bebê. Quando ouviram os batimentos cardíacos pela primeira vez, Luísa viu lágrimas nos olhos dele, uma vulnerabilidade que nunca demonstrara antes. Em casa, Henrique começou a planejar o quarto do bebê, insistindo em participar de cada decisão. Certa noite, Luísa o encontrou adormecido na futura nursery, rodeado de catálogos de móveis e um exemplar de O que esperar quando você está esperando. Foi naquela mesma semana que o escândalo estourou. Uma funcionária descontente do departamento jurídico
vazou o contrato de casamento para a imprensa. Os jornais e programas de fofocas explodiam com a notícia: bilionário Henrique Mendonça compra a esposa por 300 mil. Como vamos lidar com isso? Perguntou Luísa, vendo sua foto estampada nas manchetes, sua vida exposta, sua dignidade questionada. Henrique parecia mais preocupado com as implicações para os negócios. Ações da empresa despencavam, acionistas exigiam explicações. Meus advogados sugerem que você se afaste temporariamente, disse ele durante uma tensa reunião no escritório. Talvez voltar para Poços de Caldas até que a poeira baixe. Me esconder, você quer dizer. Como se eu fosse a culpada. Não é isso, é estratégia. Estratégia, repetiu Luísa incrédula. Estamos falando da minha vida, da nossa família. Ou isso também é apenas um acordo comercial para você? A palavra família pairou entre eles. Henrique pareceu engolir em seco. Luísa, entenda. Não, você que entenda. Aceitei esse contrato por desespero, mas algo mudou. Algo real cresceu entre nós, ou pelo menos pensei que sim. Mas vejo agora que para você, tudo se resume a números, contratos e aparências. Naquela noite, Luísa arrumou suas malas. Deixou o anel de casamento sobre a penteadeira junto com uma nota. Contrato rescindido. Quando o motorista a levou de volta a Poços de Caldas, Luísa olhou pela janela para a cidade que nunca realmente deixara de ser seu lar. As luzes da mansão ficaram para trás, diminuindo até desaparecerem no horizonte. Uma mão protetora sobre sua barriga ainda quase imperceptível, ela prometeu a si mesma e ao bebê que construiriam uma vida digna, com ou sem Henrique Mendonça. A pequena casa em Poços de Caldas voltou a ser o refúgio de Luísa. Dona Benedita, já recuperando-se graças ao tratamento, recebeu a notícia da gravidez com uma mistura de surpresa e alegria contida. Sem fazer muitas perguntas, a avó simplesmente segurou as mãos da neta e disse: "Toda vida que chega é uma bênção, não importa como." Luísa retomou seus estudos e conseguiu um estágio remunerado no hospital municipal. As semanas se transformaram em meses. Sua barriga crescia e os tabloides foram perdendo o interesse em sua história. Ela plantava ervas medicinais no Jardim dos Fundos, planejando um futuro modesto, mas digno para seu filho. Numa manhã chuvosa de domingo, enquanto colhia hortelã para um chá, Luísa avistou um carro preto estacionando em frente à casa. Seu coração acelerou quando reconheceu Henrique descendo do veículo, sem guarda-chuva, permitindo que a chuva ensopasse seu terno caro. "O que faz aqui?" perguntou ela, protegendo a barriga instintivamente. "Precisava ver você." Seus olhos estavam diferentes, mais suaves, mais humanos. "Posso entrar?" No aconchego da sala simples, com Dona Benedita discretamente recolhida em seu quarto, Henrique revelou as transformações das últimas semanas. "Depois que você saiu, percebi que tinha me tornado exatamente o que jurei nunca ser. Alguém que sacrifica conexões reais por controle e segurança, igualzinho à minha mãe." "Henrique, não, deixe-me terminar. Passei a vida construindo muros, acreditando que sucesso e poder me protegeriam da dor. Fiz fortuna tratando saúde como mercadoria quando você sempre viu como missão." Ele ajoelhou-se diante dela, não como gesto teatral, mas como quem finalmente se rende. "Também descobri algo sobre minha irmã, Ana. Você nunca mencionou uma irmã, porque ela foi um segredo que minha mãe escondeu por décadas. Uma gravidez na adolescência, um bebê dado para adoção. Encontrei os registros nos arquivos pessoais do meu avô. A revelação explicava tanto sobre a frieza de Helena, sobre as tradições familiares obsessivas com casamento e aparências. Encontrei minha irmã, Luísa, tarde demais. Ela..." Henrique hesitou, escolhendo as palavras. "Ela não está mais entre nós. Viveu em condições precárias, sem acesso aos tratamentos que poderiam tê-la salvado. Ironicamente, os mesmos tratamentos que meus hospitais oferecem a quem pode pagar." Lágrimas genuínas escorriam pelo rosto daquele homem que sempre escondera suas emoções. "Quando percebi que poderia perder você e nosso filho da mesma forma, por orgulho, por medo..." Sua voz falhou. "Não quero mais esse império se o preço for ficar sozinho."
Naquele momento, como num filme perfeitamente roteirizado, o bebê chutou. Luísa, surpresa, levou a mão de Henrique à sua barriga. Ele nunca tinha se mexido assim antes. O tempo pareceu congelar, enquanto Henrique sentia seu filho pela primeira vez. Quando seus olhos encontraram os de Luísa novamente, havia ali uma vulnerabilidade tão pura que nenhum contrato, nenhum acordo poderia falsificar. "Estou vendendo a empresa", anunciou ele. "O conselho administrativo já foi notificado. Você não pode fazer isso. É o trabalho da sua vida." "Não. Você e esse bebê são o trabalho da minha vida agora. O resto é só papel e dinheiro." 2 semanas depois, Luísa entrou em trabalho de parto prematuramente. Miguel nasceu pequeno, mas forte, com os olhos verdes do pai e a determinação da mãe. Durante os 3 dias de internação, Henrique não saiu do lado deles, dormindo na desconfortável poltrona do hospital, recusando privilégios especiais. Foi ali, segurando o filho recém-nascido, que ele finalmente pronunciou as palavras que nunca fizeram parte de nenhum contrato. "Eu te amo, Luísa. Amo vocês dois mais do que jamais pensei ser capaz de amar." Poços de Caldas ganhou um novo centro médico especializado em atendimento a mães solo e crianças em situação de vulnerabilidade, fundado em memória de Ana Mendonça. Financiado com parte dos recursos da venda da empresa, o centro era dirigido por Luísa, agora formada em enfermagem, enquanto Henrique cuidava da administração. O casal optou por permanecer na cidade, numa casa maior, mas ainda modesta, pelos padrões a que Henrique estava acostumado. Helena, após meses de resistência, apareceu sem aviso em um domingo, trazendo um ursinho de pelúcia para o neto. "Nunca pensei que ver meu filho renunciar ao império que construí para ele me traria paz", confidenciou a matriarca a Luísa, enquanto observavam Miguel dar seus primeiros passos no jardim. "Você deu a ele o que eu nunca consegui: permissão para ser simplesmente humano." Nas noites quentes de verão, era comum encontrar Henrique e Luísa na varanda, observando as estrelas, enquanto o pequeno Miguel dormia entre eles. Não havia mais contratos, apenas um acordo silencioso de amor verdadeiro, provando que algumas vezes os desvios mais inesperados no caminho são justamente os que levam ao verdadeiro destino. "Se pudesse voltar no tempo", perguntou Luísa certa noite, "mudaria alguma coisa?" Henrique acariciou os cabelos do filho adormecido antes de responder. "Nenhuma vírgula. Cada erro, cada acerto nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde deveríamos estar." O valor dos relacionamentos verdadeiros, a coragem de ser vulnerável, a transformação pelo amor genuíno, lições que nenhum contrato poderia prever, nenhuma fortuna poderia comprar. No final, o império que realmente importava não era feito de concreto e dinheiro, mas dos laços invisíveis e poderosos que unem uma família. Muito obrigado por ter acompanhado a jornada de Luísa e Henrique até aqui. Se essa história de amor, superação e transformação tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias emocionantes todos os dias. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas narrativas que prometem emocionar tanto quanto esta. E agora, queremos muito saber: o que você achou do desfecho? Acredita que contratos podem se transformar em amor verdadeiro? Deixe seu comentário. Amanhã voltamos com mais uma história que vai mexer com suas emoções.